Olá pessoal, estamos aqui para nossa aula, hoje retomando nossas aulas, segundo bimestre, também retomando após o nosso recesso, ok? Vamos começar hoje falando sobre colocação pronominal, e é um conteúdo de extrema importância, porque aqueles que vão fazer ao final do ano o que nós chamamos de IF, né? Vão fazer a sua prova para o Instituto Federal e vocês irão poder participar do Instituto Federal, se Deus quiser, mas antes você tem a sua provinha e a colocação pronominal ela cai com certeza. Então, sem mais delongas, vamos lá então. O que é colocação pronominal? Sobre quais pronomes nós estamos falando? Nós estamos falando sobre os pronomes pessoais do caso oblíquo, tá? Você sabe que tem muitos pronomes, mas mais especificamente para o nosso conteúdo de colocação pronominal, são os pronomes pessoais do caso oblíquo. Você lembra quais são os pronomes do caso oblíquo? Se você não lembra, então vamos lembrar aqui. Coloquei para você. Dá uma olhada aqui comigo, tá? Nós temos os pronomes pessoais do caso reto e também nós temos os pronomes pessoais do caso oblíquo. Quem já estudou comigo já sempre explico isso. Para cada um do caso reto, e são 6, você está vendo aqui, primeira, segunda e terceira do singular e primeira, segunda e terceira do plural, para cada uma dessas pessoas do pronome do caso reto, nós temos os dos pronomes oblíquos que são equivalentes, ok? Então, por exemplo, primeira pessoa do singular eu, pronome reto, quais são os pronomes oblíquos equivalentes a eu? Me, mim, comigo, tá? Mim, comigo são os tônicos, pronomes oblíquos tônicos, e os pronomes oblíquos átonos, entre eles nós temos o me, equivalente a eu, que é a primeira pessoa. Segunda pessoa do singular, tu, tá? E dos pronomes pessoais do caso oblíquo, te, ti, contigo. Ti e contigo são os tônicos e os átonos, o te. Terceira pessoa do singular, ele ou ela, e temos os pronomes pessoais do caso oblíquo que são equivalentes, se, se, consigo, e também os o, a e o lhe, sendo se, o, a e lhe os átonos e o se, consigo são os tônicos. No plural, nós temos o pronome pessoal do caso reto, o nós, e equivalente ao nós, o nos, que é o átono, e o conosco, que é o tônico. Nós temos o vós, que é a segunda pessoa do plural, pronome do caso reto, e nós temos pronomes pessoais do caso oblíquo equivalentes ao vós, o vos, que é átono, e o convosco, que é tônico. E eles ou elas, terceira pessoa do plural, equivalente a eles ou elas, os átonos se, os, as, lhes, e também nós temos os tônicos si e consigo, beleza? Mas eu gostaria que você desse uma atenção maior para os átonos. Esses é que são os mais importantes para você, tá? São esses que nós vamos usar aqui na nossa colocação pronominal, beleza? E por que esse conteúdo se chama colocação pronominal? Porque ele trata sobre onde se coloca o pronome em relação ao verbo da frase. Guarda isso, tá? Então, por que eles chamam-se colocação pronominal? Ó, colocação, colocar, pronominal, pronome. Onde que eu coloco esse pronome? Em relação ao verbo, tá? O verbo da frase, onde estiver esse pronome do caso oblíquo, que nós vimos ali agora, aqueles casos, onde ele estiver em relação ao verbo, essa é a classificação que nós vamos dar segundo a colocação pronominal. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, coloquei sublinhados os verbos e em maiúscula os pronomes pessoais do caso oblíquo, tá? Ninguém me disse a verdade, disse é o verbo e me é o pronome de primeira pessoa, me, equivalente a eu, né? A mulher encontrar-lhe-ia na semana passada. O lhe, terceira pessoa do singular, tá vendo aqui em maiúsculo, e antes dela tem o verbo encontrar. As escolas preparam-no para a sua profissão. O no, você sabe também, terceira pessoa, pronome pessoal do caso oblíquo, e antes dele eu tenho aqui o verbo preparam. Quando te levaram ao parque, e aqui você tem o verbo levaram, e o te, que é a segunda pessoa, equivalente ao tu. As vendas encontram-se em declínio, pronome se, terceira pessoa, equivalente a ele ou ela, e
o verbo encontro, você está vendo que ele está depois do verbo, tá certo? Vamos para a próxima. Qual a classificação da colocação pronominal? Colocação pronominal tem 3 classificações. São elas: próclise, mesóclise e ênclise. Vamos começar pela próclise, que ela é a mais complicadinha, tem o nome, né? Parece prótese, mas não é próclise. Então esses nomes aqui podem soar estranhos, mas já vai se habituando, beleza? Então vamos lá. Próclise, mesóclise e ênclise. Vamos começar pela próclise, quando o pronome se encontra antes do verbo. Então toda vez que aqueles pronomes, do caso oblíquo, estiverem antes do verbo, eu vou ter uma próclise. Por exemplo, nem me interessa essa história. Tá vendo aqui, ó? Interessa é o verbo da frase e o pronome oblíquo me, pronome oblíquo equivalente a eu, está antes do verbo. Se está antes do verbo, o que você tem? Você tem uma próclise. Ele não lhe dará o emprego. Sublinhado, coloquei para você aqui, verbo dará. O que está antes dele? Pronome lhe, pronome oblíquo lhe, equivalente a ele ou ela, lembra? Então ele está antes do verbo. O que eu tenho aqui então? Uma próclise. Quando nos orientou, ficamos mais tranquilos. Verbo orientou, antes dele, o pronome oblíquo nos, que você sabe, equivalente a nós, primeira pessoa do plural. Então, se ele está antes do plural, eu também tenho uma próclise. Dos 3, só a próclise tem regras. São elas. O que você tem que entender? A mesóclise e a ênclise, eles não têm regras. Você pode usá-los segundo aquilo que sobrar da próclise. Então você vai pegar as regras da próclise, vai prestar bem atenção quais são as regras, são 5 pontos. E essas 5 regras que são para se fazer a próclise são aquelas que vão se aplicar só nesse caso. Todas as outras você vai poder usar ou a mesóclise ou a ênclise. Vamos lá então, quais casos que eu posso fazer a próclise segundo a norma padrão da língua portuguesa. Então, regras para se fazer a próclise. O que é a norma padrão? É aquilo que eu já expliquei para quem estuda comigo. É aquilo que nós chamamos de regras segundo a língua portuguesa de prestígio, tá? Mais formal. Não a informalidade da fala, que é mais solta. Mas quando você vai escrever, você se coloca mais uma aplicação de cumprir regras. Então essa é o que nós chamamos de norma padrão, tá certo? Então na norma padrão, nós temos o seguinte, para se fazer a próclise. É necessário que a palavra que antecede o pronome seja 5 pontinhos, igual eu falei para você. Para se fazer a próclise, tem que acontecer um desses casos aqui, tá? Então vamos lá. Para se fazer a próclise, antes do verbo e antes do pronome, eu tenho que ter uma palavra negativa. Então, por exemplo, não, nunca, nada, ninguém. Tem tantas outras, o nem, tantas outras, né? Coloquei só isso aqui para te servir de exemplo. Marta não me concedeu a oportunidade. Coloquei para você aqui em itálico sublinhado o não. Por quê? Porque ele é negativo. Só que você vai ver aqui que depois do não eu tenho o pronome me, equivalente a eu, certo? E depois do me eu tenho o verbo concedeu. O não está vindo antes do pronome e antes do verbo. Então todas as vezes que eu tiver um pronome negativo, uma palavra negativa, perdão, antes do verbo, automaticamente ele puxa o pronome para antes. É um imã, vamos dizer assim, tá certo? Então ele puxa esse pronome para antes do verbo, sendo uma palavra negativa, ele vai fazer isso, tá? Outro, quando for uma palavra interrogativa ou exclamativa. Por exemplo, interrogativo, o quem, o quando, né? O que, o onde, pode ser também. Isso aqui são mais interrogativos, mas podem servir também as exclamativas. Quando tiver isso antes do verbo, automaticamente o pronome também vem para antes. Quer ver? Onde nos viu pela última vez? Então você está vendo aqui o onde, que é uma palavra interrogativa, e o que ele fez? Ele puxou para antes do verbo o pronome nos, que é a primeira pessoa do plural. Você sabe disso, pronome oblíquo. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer o serviço do imã, ele vai trazer para antes do verbo todas as vezes que você também tiver uma palavra interrogativa ou exclamativa, tá? Também vai puxar para antes quando for um advérbio. Quem estava no 7º ano vai lembrar desse conteúdo, lá para o 6º, 7º ano. Para que serve o advérbio? Para expressar circunstância, lembra? Forma, lugar, tempo
e aí vai, tá certo? Então toda vez que você tiver um advérbio antes do verbo, também automaticamente vai puxar o pronome oblíquo para antes do verbo. Então vamos lá. Coloquei alguns exemplos aqui, sempre, certamente, ontem, mas advérbios são muitos, tá? Coloquei aqui possivelmente, tá? É um advérbio de dúvida, né? Alguns falam que é modo, mas ele também é dúvida. E aí ele vai colocar aqui, possivelmente lhes ajudará amanhã. Tá vendo aqui, ó, advérbio, que ele fez para ajudará? Ele puxou o pronome lhes, terceira pessoa do plural, pronome pessoal do caso oblíquo, puxou para antes do verbo, tá? Então, todas as vezes que acontecer que tiver um advérbio antes do verbo, puxa também o pronome para antes do verbo. Quarto caso, pronome indefinido. Lembra o pronome indefinido? Quando você não sabe ao certo sobre quanto se trata, sobre o que se trata, quando está meio indefinido, não tem exatamente do que se trata, você tem que usar um pronome indefinido. Então, por exemplo, alguém, todos, muitos, nada, etc. Está vendo aqui que é tudo indefinido, você não tem exatamente, tá? Então aqui, ó, muitos você sabe, é indefinido, você não sabe ao certo quantos são. Então você vai ver que ele está antes do verbo e o que ele fez? Ele puxou o pronome T, segunda pessoa do singular, do tu, lembra? Ele vai puxar também o T para antes do verbo avisaram, tá vendo? Muitos está aqui, puxou o pronome para antes do verbo. Último caso, conjunções subordinativas. O que, o quando, o porquê, se, etc. O professor não lembra muito bem conjunções subordinativas. Conteúdo de sétimo, oitavo ano. Alguns só viram isso ano passado. O que você vai lembrar? Todas as orações, mais precisamente os períodos, eles se organizam da seguinte forma. Período simples, só tem uma oração, só tem um verbo ali na frase, tá? Mas se ele tiver mais de uma oração, ele passa a ser composto. E sendo ele composto, ele pode se organizar de duas formas. Ou ele será coordenativo, quando as orações não dependem uma da outra, lembra disso? Aditivas, adversativas, coordenativas. Você lembra desses conteúdos aí das coordenativas, lembra? E aí você vai ter as chamadas conjunções subordinativas, que é quando as orações dependem uma da outra, tá certo? Pode ter duas, pode ter três orações, mas uma está sempre dependendo da outra. E aí você tem que usar as conjunções, porque você tem que ligar, tem que organizar essas coisas todas que estão dependendo. E aí o que você vai fazer? Você vai usar o que, o quando, o porquê, o se e tantas outras conjunções. São muitas, não dá para falar de todas aqui, tá? Toda vez que você tiver conjunções subordinativas antes do verbo ou pronome relativo que antes do verbo, e talvez você fale assim, professor, eu não estudei pronome relativo. É que nós vamos estudar este ano, talvez, alguns casos aqui que estão estudando conosco. Então, veja só, vamos só um apanhado. O que é o pronome relativo? O pronome relativo é todo aquele que você pode trocar por o qual, a qual, os quais ou as quais. Aí você pode utilizar o pronome relativo que. Por quê? Porque ele está relacionado com um termo ali na oração. E por estar relacionado com esse termo, ele substitui esse termo para que ele não se repita. E aí você pode usar o qual, a qual, os quais, as quais. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Essa é a mulher que veio à praia. Então você vai ver que o que depois de mulher dá para substituir por a qual. Por quê? Porque ele está relacionado à mulher. Ele é um pronome relativo, ele se relaciona com a palavra mulher. E aí você pode trocar por a qual. Se fosse as mulheres, trocaria por as quais. Então esse é o pronome relativo. Todas as vezes você puder trocar por o qual, a qual, os quais, as quais, porque ele se relaciona com algum termo ali dentro da oração. Então vamos lá. Olha só essa oração aqui. Por que se interessam por assuntos tão irrelevantes? O que você está vendo aqui? Ó? Por quê? Que é uma conjunção subordinativa. Ele está antes do verbo e automaticamente, o que ele vai fazer? Vai puxar o pronome oblíquo, o pronome do caso oblíquo. No caso, ser terceira pessoa do singular ou do plural, vai puxar para antes do verbo. Tá? Esse é o jogo que se destacou na rodada. De novo o se, só que agora você tem o que é aqui o que nós chamamos de pronome relativo. Lembra que eu acabei de falar? Pode trocar por o qual, a qual, os quais, as quais. Esses são os pronomes relativos. Então vamos ver aqui se dá para trocar por o qual, a qual, os quais ou as quais. Vamos ver?
esse é o jogo que se destacou na rodada. Dá para trocar por o qual, tá vendo? Por quê? Porque se relaciona com o jogo. Lembra que eu falei que se relaciona com o termo na oração? Então veja só, esse é o jogo o qual se destacou na rodada. Tá vendo? Então ele é pronome relativo mesmo, tá certo? E aí você vai ver que ele está aqui antes do verbo. O que ele vai fazer também? Ele vai puxar o pronome ser para antes do verbo também. Então, nesses 5 casos, você pode fazer a próclise. Quando você tiver antes do verbo palavra negativa, palavra interrogativa ou exclamativa, advérbio, pronome indefinido, conjunções subordinativas ou pronome relativo que. Nesses 5 casos, você pode colocar o pronome oblíquo antes do verbo também. Todas as vezes que um desses aqui estiver antes do verbo. Beleza? Segundo caso. E antes de falar do segundo caso, nós temos que explicar quando que é usado esse tal de mesóclise. Essa tal de mesóclise, aliás. Quando o pronome se encontra no meio do verbo. Tá? E aí você vai falar assim, isso é meio estranho, professor. Ninguém mais usa isso. Exato. É o que nós chamamos na língua portuguesa de caiu em desuso. Tá? Então a mesóclise você vai encontrar em livros do século XIX, até alguns do XX. Vai encontrar nos escritos de Machado de Assis, vai encontrar alguns escritos de Shakespeare, vai encontrar na Bíblia. Então você vai encontrar muito utilizando a mesóclise, que é pegar o pronome do caso oblíquo e colocar no meio do verbo. Dá uma olhada aqui comigo alguns exemplos. Ó. Você vai achar estranho, mas é o certo, tá? Não está errado não, está correto. Ajudar-nos-á com a tarefa, você está vendo nos, primeira pessoa do plural, equivalente a nós, tá vendo? Então o que ele fez? Ele entrou no meio do verbo ajudará. E tá certo, beleza? Quando você tiver isso, o que você tem? Uma mesóclise, tá? Porque ele está entrando no meio do verbo. Você encontrar-te-ia em dificuldades hoje. Tá vendo T, segunda pessoa, né? Equivalente a tu. E ele está aqui bem no meio do verbo, no caso, que eu encontraria. Ele entrou no meio, tá? E aí você tem também o que? Uma mesóclise. E aí você tem também, aqui, ó, ele ligar-lhe-á amanhã de manhã. Você tem o lhe, terceira pessoa do singular, equivalente a ele ou ela. E aí você vai ver que ele entrou no meio do verbo ligará, tá vendo? E aí quando ele entra no meio do verbo, você tem o que? Uma mesóclise. Beleza? Vamos para a próxima, a última, a ênclise. Quando o pronome se encontra depois do verbo. Então vamos lá. Se o pronome vier antes, é próclise. Se ele vier no meio do verbo, é mesóclise. E se vier depois do verbo, ele é ênclise, tá certo? Exemplos. Eles entregaram-me lindas flores. Joana contou-nos belas histórias. Eu passei-lhe todos os papéis. Está vendo que em todos os casos, os pronomes aqui em maiúsculo tá depois do verbo. Aqui está voltando um S, né? Professor. Vamos lá. Então esse me está depois do verbo. O que eu tenho? Uma ênclise. Todas as vezes que o pronome estiver depois do verbo. O nos também está depois do verbo, contou. Então eu também tenho uma ênclise. E o lhe também está depois do passei, portanto eu também tenho uma ênclise. Professor, por que não está antes? Lembra das regrinhas? Vamos voltar lá? Ó, só pode fazer na próclise quando tiver esses casos. Ó, palavra negativa, palavra interrogativa exclamativa, advérbio, pronome indefinido, conjunções subordinativas ou pronome relativo que. Será que tem esses casos lá? Vamos ver. Ó, olha antes do verbo entregar. O que eu tenho? Eu tenho eles. Eles é o quê? Pronome pessoal do caso reto. Então não se enquadra em nenhum daqueles. Então por isso eu não vou colocar o pronome antes. Joana, substantivo próprio. Por isso eu não vou colocar antes. Você viu lá que não tem substantivo próprio entre os casos. E eu, que também é pronome pessoal do caso reto. Por isso eu também não vou colocar este pronome antes do verbo. Beleza? Só que aí na tua cabeça deve estar assim meio confuso. E se eu me confundir, professor? E se eu posso pensar que a próclise é depois do verbo, mesóclise é antes, o ênclise é no meio, eu posso me confundir todo. Então eu vou te dar um macetezinho. Talvez te ajude. Eu acredito que vai te ajudar bastante. Tá certo?
Alguma dica para não esquecer ou não confundir a classificação da colocação pronominal? Sim, observe. Ó, coloquei aqui para você. Tá vendo aqui? Próclise. Próclise começa com a letra PR. PR de quê? PR de pré. Você sabe que pré é o que vem antes. Se você fez o prézinho, pré-escola, é porque foi antes da escola, certo? Então veja só. Próclise começa com PR de pré, porque vem antes do verbo. Beleza? Não esquece disso. Concilia. Vamos fazer uma estratégia mnemônica aqui para você não esquecer. Vamos lá? Mesóclise começa com as letras ME. E ME é da palavra meio. Por quê? Porque a mesóclise é quando o pronome vem no meio do verbo. Beleza? E aí o ênclise eu tive que apelar um pouco para você não esquecer. Pelo seguinte, o ênclise começa com EN. E o EN, ele é o EN de end, que em inglês você sabe que significa o quê? Fim. Claro, por quê? Porque vem depois do verbo. É o fim, né, de tudo. Então veja só uma coisa. A ênclise é quando o pronome, no caso oblíquo, vem depois do verbo e por isso eu vou chamar de end, tá? É o que vem depois. Então vamos lembrar? Próclise com PR de pré, porque vem antes do verbo. Mesóclise com ME de meio, porque vem no meio do verbo. E ênclise com EN de end, porque é o fim, é o depois do verbo. Ok? Eu espero que você tenha gostado desta aula. Espero que eu possa ter te ajudado e espero que você aprenda, ok? Até a próxima, fique com Deus.